Na última aula nós terminamos o estudo de Deuteronômio. Nós chegamos até o fim de ver o panorama dele, ver uma visão geral. Eu só queria passar alguns pontos que são algumas peculiaridades da discussão sobre Deuteronômio e para que vocês tenham uma noção da importância dele quando se fala dos debates teológicos. Tem uma questão que não é uma coisa que a gente tem dentro da igreja, sobre debates, sobre autoria, sobre significado, tanto. Mas esses debates também surgem por causa de um ponto importante do entendimento do livro de Deuteronômio, que é isso que eu queria passar para vocês. Então eu gostaria de passar aqui, até eu tenho meio um guiazinho, a questão de debates sobre a autoria, né? Aí nós temos uma teoria sobre a história deuteronomista. Tem algumas páginas desse livro que eu trouxe aqui que vem falar um pouco sobre isso. Existe uma teoria sobre essa história deuteronomista. O que é essa história deuteronomista? Eu acho nada melhor do que pegar aqui nesse livro, um pouquinho só do que quer dizer isso. Deixa eu colocar um ponto aqui, depois vai explicar melhor o que é essa história deuteronomista. A datação de Deuteronômio tem servido de base para duas teorias críticas famosas da atualidade. A hipótese documentária do Pentateuco, foi uma coisa que eu já expliquei aqui um tempo, de que o Pentateuco foi escrito por pelo menos 4 fontes diferentes, que é o javista, o eloísta, o sacerdotal, tudo. Que eles acham, igual, por exemplo, lembra em Gênesis, né? Um relato da criação está só Deus, o outro está Senhor Deus, outro bloco está só Yahvé. Então você tem blocos distintos que dá a entender que talvez fossem fontes diferentes, que chamavam Deus de formas diferentes, e foi feita uma compilação. Essa é a teoria, né, a hipótese documentária do Pentateuco, que eles chamam. E a outra teoria é a história deuteronomista, tá? Ambos os modelos datam Deuteronômio no final do século 7 a.C. e o consideram o documento fundamental das reformas do rei Josias em 622 a.C. Vou pedir que alguém abra 2 de Reis 23, versículos 1 a 3. 2 de Reis 23, versículos 1 a 3. Porque é nesse texto, esses 3 versículos, que vão falar aí esse texto que vai falar da reforma do rei Josias, que foi um diferencial, um momento marcante na história de Israel. Alguém poderia ler, por favor, esses 3 versículos? 2 de Reis 23, 1 a 3. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor a jurar por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e profetas. Todo o povo, mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, prometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Isso. A teoria, a hipótese aí, essa teoria sobre a história deuteronomista, a ideia é que o livro que foi encontrado foi o livro de Deuteronômio. Daí alguns vão para uma especulação maior ainda, né? O livro encontrado, Deuteronômio, na verdade foi um livro escrito naquela época, até assim, a especulação, o extremo da especulação. Na verdade, eles até acharam ou tinham escritos ou relatos, mas aí o rei Josias ou alguém tinha mandado fazer um documento, que seria o documento, o livro de Deuteronômio. Eles montaram esse livro, atribuindo a Moisés para basear esta reforma religiosa. Então esse é o extremo da hipótese, né? Esse é o que os caras vão chegar. Por quê? Né? E aí a gente vai ver alguns pontos do porquê disso. Deixa eu só tentar colocar mais algumas ideias do que significa essa teoria e essa história deuteronomista. Essa teoria veio de um cara, de Martin North. Ele é lá da Universidade de Bonn, na Alemanha, em 1943, que ele escreveu um artigo
dando essa teoria. A teoria apresentada por North afirma que Deuteronômio, a segundo de Reis, era uma obra unificada, escrita em grande parte no exílio da Babilônia, lá depois do exílio da Babilônia, tá? E denominou história deuteronomista, por acreditar na sua criação para demonstrar como a teologia deuteronomista se refletia na história de Israel. Essa teoria ainda apresenta a estrutura para a maioria das pesquisas atuais sobre os livros históricos. E aí vai mostrar que ele vai falar que, apesar da ampla aceitação do conceito da história deuteronomista, surgiram várias teorias diferentes sobre a época e o modo da formação da obra, e aí vai ter uma série de coisas, e eu só queria passar um pouco do porquê eles acham que Deuteronômio tem meio algo, uma coisa que foi escrita posteriormente e não por Moisés. E eles vão falar aí, e aí eles começam a pegar o seguinte: Deuteronômio não foi feito por Moisés. E a história de Deuteronômio, Josué, Juízes, até Reis, era um pacote só que foi criado nesse período, né, lá no exílio, para tentar explicar tudo o que aconteceu com Israel. Então foi uma série de teorias. E quais são alguns pontos que eles colocam com relação a isso, né? Primeiro, a centralidade do culto nos capítulos 12 a 26. Aí, qual é a teoria dos caras? Não tem como fazer uma ênfase tão grande em que era necessário haver um único lugar de culto, já na época de Moisés, uma vez que esse lugar de culto ainda não existia. Só vai existir lá na monarquia e só existe um lugar lá, né? Sendo que Deuteronômio está falando, quando vocês entrarem na terra e tiverem o lugar onde Deus estabeleceu que seja o lugar de culto, vocês vão fazer isso, isso, aquilo. Então esse pessoal, aí vocês têm que entender o seguinte: esses teólogos é um pessoal que parte, muitas vezes, de uma linha assim, eles não consideram nada que seja científico. Então é um estudo literário, arqueológico, e eles destoam isso de estudo religioso, da aplicação religiosa da Bíblia. Então, é uma coisa científica que eles estão fazendo. Por isso que eles vão falar assim, diante do que a gente vê isso, aquilo tudo, Deuteronômio não foi escrito por Moisés. É essa teoria que eles vão ligar. Por quê? Eu já tinha até feito, acho que esse exercício aqui, mas veja o seguinte, eu vou até... Eu vou até mostrar um exemplo para vocês, de vocês verem como é enfatizado nos capítulos 12 a 26 o lugar de culto. Vou fazer uma pesquisa não muito acurada, mas é suficiente para entender. Eu vou buscar a palavra lugar em Deuteronômio. Palavra lugar em Deuteronômio. Tá? Deixa eu só limitar aqui. Aqui está em todas as passagens. Deixa eu pegar só Deuteronômio. Aí eu acho que eu tinha colocado lá embaixo. Salvei Deuteronômio. Deixa eu abrir aqui. Veja o seguinte. Você vai ver aqui Deuteronômio de 1 até o capítulo 12, tem outras questões falando sobre o lugar. Mas veja, porque eu morri neste lugar, até que chegasse a esse lugar, habitaram no lugar e tal. Agora você vai ver o seguinte, mas no lugar que o Senhor escolher, que o Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus, que o Senhor escolher. Você vai ver a partir do capítulo 12, as questões de lugar, olha quantas vezes ali, tá vendo? E isso, a questão do lugar que o Senhor teu Deus escolher, vai até lá no capítulo 26, tá? Existe uma ênfase muito grande sobre esse lugar que o Senhor escolheu nesses capítulos, de 12 a 26. E eles chamam esse bloco, da forma como ele está organizado, esse pacote, ele é o pacote da reforma. Da reforma ali, porque em Josias vai se falar da centralidade do culto. É aqui que a gente deve adorar, é nesse templo, a gente tem que voltar a ter aliança com Yahvé e tudo mais. Então são essas teorias que surgem, você vai ver, né, outros textos falando de lugar aqui, mas já, às vezes, em um ou outro texto só, acabou no 34:6. Tá vendo? Aqui, que o Senhor teu Deus, no 26:2, depois eu acho que não tem mais, que o Senhor teu Deus escolher, só tem mais esse fora do 26, o 31:11. O resto todo
desse lugar está ali do 12 ao 26. Então ele chamou esse bloco, e aí, de novo, eles vão falar que esse bloco era a reforma na época de Josias, e que eles estão querendo centralizar o culto ali em Jerusalém, porque existia a grande questão do Reino do Norte, que eles faziam o culto onde? Provinha. O Reino do Norte, Israel já tinha se separado, só tinha o Reino do Norte e o Sul, Judá e Israel. Judá virou o centro só do Reino do Sul. O Reino do Norte virou uma outra nação, e eles criaram uma capital que é Samaria. Por isso que lá na frente você vai ter os samaritanos. Tá? Em Samaria, eles criaram um bezerro de ouro, colocaram num templo e adoraram. Falaram assim, esse daqui é o Yahvé que tirou vocês do Egito e que trouxe a gente aqui para a terra de Canaã. Tá? Esse é o Reino do Norte. Aí eles vão ser tomados pela Síria. A Síria, como estratégia, faz espalhar o povo e faz eles se misturarem com outros povos. Por isso que quando eles voltarem para a terra misturados, os judeus, o pessoal da terra do sul, vão falar assim, vocês não são mais de Israel, vocês são um bando de misturados, vocês são samaritanos, por isso aquela ojeriza por samaritanos na época de Jesus. Eles não são verdadeiros israelitas, eles são um povo misturado. E pior que um não-judeu, é um judeu misturado. Por isso essa aversão absurda aos samaritanos. Então, porque a capital era Samaria de todo o Reino do Norte. Então, a preocupação da centralidade do culto em Jerusalém existia naquela época. Então, são todas as teorias. Por isso que eles tiveram que fazer tudo isso. E também a forma de como Deuteronômio é montado. Lembra que tem uma introdução, né? Essas são as palavras de Moisés, servo do Senhor, da além do Jordão. Então, de novo, eles vão pegar de que, é alguém que está aqui desse lado do Jordão que está descrevendo o que aconteceu lá, daquele outro lado do Jordão. Moisés nunca entrou desse lado do Jordão, então ele estava da além do Jordão. Capítulo 17 é uma outra questão, se você quiser ver, está falando sobre como deve ser o rei, a instituição do rei. Como é que Moisés ia falar do rei, se não existia rei ainda, na instituição do rei. Mas Deuteronômio não está falando do rei, está falando quando vocês entrarem na terra, e quando vocês quiserem ter um rei como os outros povos, o rei vai ter que ser dessa forma. Então, é isso que está sendo descrito. Só que já esse pessoal dessa linha científica vão falar assim, não, isso daqui foi montado para dizer que Moisés falou, mas o Moisés não falou. Então, você vê todas essas discussões. E a morte de Moisés, capítulo 34, não sei se você percebeu, não foi o Moisés que escreveu. Né? Alguns vão falar que Moisés profetizou. Tá? A linha mais radical, não aceita, foi tudo por Moisés e tal. Além de estar sendo descrito e tudo, alguém escreveu realmente, não foi o Moisés que escreveu. Outra coisa, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. A terra de Dan só vai se chamar Dan depois de um bom tempo que o povo de Israel entrou na terra. Depois de ter entrado na terra, eles ficaram um tempo lá, aí a tribo de Dan não achou um lugar para ficar. E eles começaram a subir norte, aí eles até subornam um sacerdote para ser sacerdote deles e roubar o ídolo que um judeu fez lá, um israelita fez. É um pessoal super gente boa. Aí eles sobem, né, com um sacerdote do Senhor que roubou um ídolo que ele servia para um outro cara, e sobe junto com a tribo de Dan, e lá eles se estabelecem no norte, vira a terra de Dan, porque Dan é o mais norte da terra prometida e Gileade o mais sul. Por isso que fala de Gileade até Dan. Então, aqui, quando esse texto foi escrito, Dan já tinha sido, aquela região já tinha sido chamada de Dan. Então, não foi nem algum tempo depois de Moisés. Não foi Josué que escreveu isso. Foi alguém muito tempo depois que escreveu o final, o capítulo 34. Só que, de novo, aí você tem o seguinte, o que você tem em Deuteronômio são os discursos de Moisés. Tá?
Então, primeiro discurso, segundo, né, o código deuteronômico, tá vendo aquele bloco lá, terceiro discurso, quarto discurso. Por que eles falam os discursos aqui? Porque falam assim, essas são as palavras de Moisés além do Jordão, essas são as palavras de Moisés além do Jordão, essas são as palavras de Moisés, essas 4 vezes mostrando que é um discurso diferente. Então, o que se entende? Moisés, né, esses são os discursos de Moisés. Pode ser que posteriormente alguém pegou e compilou eles. Mas agora atribuir a não ser de Moisés isso é uma outra aproximação, que é o que esse pessoal faz. Não, Moisés não escreveu. O pessoal escreveu de acordo com a religião, a forma de religião que eles já tinham estabelecido na terra, e agora eles estão atribuindo a Moisés isso. A gente não acredita dessa forma. O que a gente crê é que sim, Moisés que escreveu, até porque você vai ver em Deuteronômio, Deus fala assim, escreve essas palavras. Eu agora não vou ter os textos, mas tem outros textos que falam assim, que este livro, Moisés falando, este livro que eu dou a vocês hoje. Então, você vê que Moisés está falando de ter escrito um livro, literalmente, essas palavras aqui. Então, por que não atribuir a Moisés isso? O que eu concordo que a gente deve ser, esse livro do jeitinho que está, não foi Moisés que escreveu. Ele tinha os discursos deles que foram escritos, e aí então, posteriormente, houve uma atualização e uma compilação dos discursos de Moisés. Mas não dizer que o conteúdo em si não seja de Moisés. Eu não acho, claro, como eu falei, capítulo 34 a gente não atribui a Moisés. A introdução, talvez, falando essas são as palavras de Moisés, servo do Senhor da além do Jordão, não foi de Moisés. Mas a partir do momento que Moisés começa a falar, era o material que o pessoal tinha e consultou e compilou nesse bloco, que é o livro de Deuteronômio. Tá? Agora tem uma outra coisa mais interessante do que isso. É pensar na estrutura do livro. E aí a gente está aqui então, né, vendo essa estrutura, essa é uma sugestão de estrutura, mas existem alguns outros pontos que são, no estudo de Deuteronômio, algumas sugestões foram feitas de entender como o material é organizado. Existe uma sugestão aqui, não, esse é o outro. Essa sugestão esse aqui é o John Walton, tem esse livro aqui, o Antigo Testamento em Quadros. Ele sugere que Deuteronômio está organizado, a base dele foi organizada em cima dos 10 mandamentos. E aí ele vai falar o seguinte, o primeiro mandamento, você vai ver de Deuteronômio 6 a 11, ele vai dar falando sobre autoridade, e aí ele vai falar que Deus deve ser nosso maior prioridade, autoridade indiscutível, devemos a Ele exclusividade e obediência. Daí o segundo bloco, Deuteronômio 12, vai falar sobre o segundo mandamento de não fazer imagens, porque fala de fazer imagens. O terceiro bloco, o terceiro mandamento. Só que é o seguinte, se você pegar essa sugestão, é uma coisa assim, você tem que... Não é explícito isso, isso é uma teoria, uma sugestão, e eu não acho que bata tanto assim. Existem bastante pessoas que concordam com esse lado, mas não parece ser assim igual quando vai falar de guardar o dia de sábado, não está falando nesse bloco de Deuteronômio 14, 22 ao 16, 17, não está falando do mandamento guardar o sábado, está falando das festas estabelecidas por Deus. Aí ele vai relacionar, as festas é como o dia de sábado, como descanso ou regras estipuladas e tudo. Então é uma interpretação nesse sentido. Tá. Agora sim, uma coisa que é unanimidade, eu diria, e que o pessoal concorda, é que Deuteronômio, e não só Deuteronômio, tá pequenininho, mas eu vou, deixa eu ver se eu já aumento aqui um pouco para vocês. Então, né, eu vou aprender a trabalhar nisso aqui. Formato de tratado e alianças bíblicas. Acontece o seguinte, o pessoal começou a perceber que a forma como muito material de Deuteronômio, mas não só Deuteronômio, alguns outros blocos que tem, os 10 mandamentos seria uma miniatura disso, mas alguns textos tem também em Levítico, até que eles colocam, né, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Josué 24. Esse material, eles têm uma estrutura, uma organização que bate com tratados de suzeranos com vassalos, tá?
No Antigo Oriente haviam os soberanos. Eu até peguei um material para dar uma definição, falei suzerano, mas o que significa suzerano? Preciso saber em português o que significa, claramente, né? E aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu coloquei a descrição aqui. Eu peguei esse artigo, tá? Tratados de suzerano e documentos de pacto da Bíblia. Acontece o seguinte, o pessoal percebeu que a forma, principalmente de Deuteronômio, não o livro todo, mas um grande bloco, ele é organizado como um tratado de suzerano, que era uma coisa muito comum naquela época. Comum no seguinte sentido, eu era um soberano, eu tenho um reino, um território, e eu tomo um outro reino. E eu faço um acordo com esse reino, e esse acordo ele é escrito, e é feito o acordo entre as duas partes, e eu sou o suzerano que estou mandando num rei menor, vamos supor, que ele tem que concordar com as coisas que eu faço, e a gente faz essa aliança. Existe esse acordo. Eu acho que vale a pena ler aqui esse texto, para explicar. Eu peguei esse texto aqui desse endereço na internet, tá? Notas da palestra da doutora Meredith Kline, apresentada em 3 seminários diferentes, e ela tem esse material aqui bem interessante, que dá um ótimo resumo para falar sobre esse assunto. Deixa eu só ler brevemente aqui, ó. No Oriente Próximo Antigo, tratados entre reis eram comuns. Esses tratados eram elaborados entre iguais e delineados principalmente para honrar os limites de cada um, para manter relações comerciais e devolução de escravos fugitivos. Esses tratados estão preservados nos tabletes de Mari e nos textos de Amarna. Também preservados nessas coleções estão tratados elaborados entre um superior e seu inferior. Se o relacionamento era familiar ou amigável, as partes são chamadas de pai e filho. Se o relacionamento é desprovido de bondade e intimidade, as partes são chamadas de senhor e servo, ou rei e vassalo, ou maior rei e menor rei. O maior rei é o suzerano e o menor rei é o príncipe, ou o senhor menor a serviço do maior rei. O senhor menor é um representante de todas as pessoas comuns que estão sob a proteção do maior rei. Ele enforça o tratado entre as massas. Esses tratados suzeranos vassalos são abertos com 2 seções. A identificação do suzerano pelo seu nome e títulos. O levantamento histórico das relações do suzerano com o vassalo. O objetivo é mostrar ao vassalo quanto o suzerano tem feito para proteger e estabelecer o vassalo, que, portanto, deve submissão e fidelidade ao suzerano. Essas 2 seções são referidas como o preâmbulo. A próxima seção desses tratados lista as determinações, o que o vassalo é obrigado a fazer, enfatizado e detalhado. Essa seção é frequentemente concluída com a exigência de que o vassalo deposite seu exemplar do tratado no seu templo, onde ele deve ocasionalmente ler e estudá-lo para refrescar sua memória sobre suas funções. A gente já vai terminar aqui. A última seção desses tratados contém as bênçãos e maldições do suzerano. Se as determinações são atendidas pelo vassalo, ele receberá as bênçãos do suzerano que estão listados. Se o vassalo não cumprir as determinações, ele receberá maldições do suzerano que também estão listados. O suzerano mantinha uma cópia do tratado e também o vassalo iria manter uma cópia do tratado. Olha só, utilizava-se um número de cerimônias ratificantes, dependendo da época da cultura, mas o rito mais utilizado, vocês já viram isso, era o de cortar os corpos dos animais ao meio e colocá-los em 2 fileiras com espaço suficiente para que as 2 partes do tratado pudessem passar lado a lado. Enquanto caminhavam entre os pedaços, eles faziam um voto um ao outro. Que o que aconteceu com esses animais aconteça comigo se eu quebrar esse pacto com você. Já viram isso em algum lugar? Onde? Abraão fazendo um pacto com Deus. Lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus fala, corta na metade um boi, um carneiro, pombinhos e tudo, e aí passa uma tocha de fogo no meio, representando Deus. E Deus falando, eu estou jurando para você que eu vou te dar um descendente. Tipo, a forma mais comum de pacto, Deus se submete a essa forma de pacto para tentar colocar na cabeça de Abraão, eu estou jurando por mim mesmo que eu vou fazer isso. Então, você vê isso acontecer. E agora vem o seguinte, essa estrutura, essa organização, você vê em Deuteronômio. Primeiro eles colocam aqui, ó, em Êxodo, mas eu não quero enfatizar em Êxodo, e sim em Deuteronômio. Tá?
Deuteronômio. Esse livro de Moisés está saturado com a linguagem e estrutura do Tratado de Suzerano. Ele não é propriamente o documento do tratado, ou seja, o livro inteiro não é o documento em si, mas é baseado em tal tratado, fazendo referência a ele muitas vezes. Abaixo estão alguns exemplos. Capítulo 4, 32 a 40, o prólogo, o histórico, linguagem e estrutura. Por quê? Primeiro você vai contar a história, a apresentação de Yahvé e tudo mais. E é até interessante que nessa história seria o seguinte: Yahvé é o suzerano e Moisés ele é o príncipe menor, porque ele é o que é o representante da massa lá. E ele que chega diante do suzerano para fazer o pacto, e que é a ponte ali, tá? Então você tem Moisés ali. E você vai ver lá no começo de Deuteronômio, Moisés lembrando tudo que Yahvé fez por eles. Tá? Depois de lembrar tudo isso, inclusive no começo, ó, vocês foram rebeldes, vocês não fizeram isso, mas o tempo inteiro, e você vai ver aqui, ó, não faltou comida para vocês, os pés de vocês não se incharam, as roupas de vocês não se desfizeram, porque o Senhor estava cuidando de vocês. Ou seja, o suzerano fez a parte dele, vocês entenderam tudo que ele fez por vocês. Aí ele começa a mostrar as estipulações e ele dá a bênção e maldição. Esse daqui já é um bloco pequeno do que tinha sido feito, né? Depois, você vai ver lá embaixo, até esse 27, capítulos 27 e 28 são bênçãos e maldições, que já é de novo a mesma linguagem sendo passada num bloco ainda maior. E você tem a mesma estrutura desse tipo de pacto. Então, a maioria, a grande parte, se não dizer todos os estudiosos hoje, concordam que Deuteronômio, ele é baseado, ele tem tudo para concordar com essa estrutura, tá? De ser um pacto entre o suzerano e os vassalos. Existe um debate sobre o seguinte: alguns acham que os documentos encontrados que dão a base para isso, existem documentos do 2º século a.C. e do 1º século a.C. E aí fica cada um puxando a sardinha para o seu lado. Alguns falam, não, isso bate com, por exemplo, material neo-hitita, que é do 2º século, ou seja, que dá base para dizer que foi escrito na época de Moisés, que Moisés se baseou em material daquela época. Aí você vai ter outros, não, mas na época do exílio da Babilônia, ou 7º século a.C., 6º século a.C., existia também esses tratados nesse formato, e Deuteronômio parece também, e aí fica um debate nesse sentido, mas nós temos sim documentos da época ali de Moisés, antes e depois de Moisés, por volta daquela época, que tem essa estrutura. Então, e aí o que a gente entende é que Moisés, ou que o livro de Deuteronômio foi montado em cima dessa base de fazer um tratado de soberano aos seus inferiores, aos vassalos, né, o suzerano e esses outros, aqueles que estão fazendo pacto com ele. Qual a importância disso para nós, né, tirando esse debate acadêmico que tem? É nós entendermos que realmente Deuteronômio ele tem esse foco. Deuteronômio ele tem o foco de mostrar para o povo de Israel que foi feito um pacto, foi feito um acordo, e este é o livro desta aliança. E é até interessante entender o seguinte: às vezes quando Moisés está falando lá do livro, ele está falando este livro da aliança. Então já ali no conteúdo de Deuteronômio, já dá a ideia quando você vai ler, que esse livro seria a base desta aliança. Tá? E nesse sentido, e os outros livros? Tem os outros livros, eles são, né, toda a história. Mas você tem em Deuteronômio esse trazer, relembrar a história, ele dá um resumo da história, ele dá uma organização de todas as leis que já tinham sido dadas em Números e em Levítico, e junta nesse pacote aqui, fala assim, resumindo, é isso daqui, e esse daqui é o pacto de Deus com a gente. Então Deuteronômio ele tem toda essa força e toda essa importância. E é por isso que as referências caem em Deuteronômio quando vai se falar da aliança de Deus com o povo. Apesar dessa aliança ter começado lá em Êxodo, e a aliança ter sido estabelecida lá em Êxodo, no Monte Sinai e tudo, Deuteronômio é o que junta tudo e dá o resumo, e ele dá, como falei, é o único livro que tem as bênçãos e maldições, tipo, que no pacto se você não cumprir a sua parte no pacto, você vai receber essas maldições. Se você cumprir a sua parte no pacto, você vai receber estas bênçãos. Então, o livro, né, o conteúdo dele, ele mostra ele tem toda essa força.
E ele é a referência para todo o resto do que vai acontecer no Antigo Testamento. Tá? Então a gente pode usar, aí eu estou resumindo, e a gente está fechando aqui o Pentateuco. A gente tem o Pentateuco é a base da fé de Israel, né? É a identidade de Israel. Isso que o Pentateuco mostra quem é Israel. Qual é a relação deles com Deus, como funciona essa relação. E mais ainda Deuteronômio, que ele estipula como um tratado essa relação. E é isso, como eu já falei numa outra aula aqui, quando os profetas vão chegar lá na frente e profetizar e falar assim, vocês vão ser destruídos, eles estão simplesmente trazendo, vocês descumpriram o pacto, o tratado feito. E segundo o tratado que está escrito lá, vocês vão receber as maldições. As maldições são essas. Então o profeta, mais do que falar do futuro, ele traz o passado de volta e relembra ao povo, vocês estão nessa situação porque vocês descumpriram o pacto com Deus. E vocês estão indo para essa situação porque vocês estão descumprindo o pacto com Deus. Essa é a base do que são os profetas. Tá? Isso que é importante nós entendermos. E agora nós vamos entrar então em Josué, que é uma nova fase. Morreu Moisés, Deus colocou Josué para entrar no lugar dele. O povo agora vai entrar na terra prometida e se estabelecer. Não foi assim. Foi um processo, né? Com alguns altos e baixos. Mas chega no fim, eles se estabelecem até de forma regular, apesar de ficar alguns povos aqui e ali. E a gente vai perceber como isso vai acontecer muito mais em Juízes, explicar que Deus permitiu que aqueles povos ficassem ali. Não que Deus não queria que os povos fossem eliminados, mas diante da rebeldia de Israel, Deus deixou alguns para cutucar eles. Deixou uns espinhos na carne de Israel, porque Israel não estava fazendo realmente o que deveria fazer. Deu para entender essa relação, essa questão de Deuteronômio como um documento que resume o tratado ou o pacto feito de Deus com o povo? Tá? Essa é a importância de Deuteronômio, é isso que, do Pentateuco todo, é isso que pesa, toda essa importância de Deuteronômio com relação a essa formalidade do pacto de Deus com o Israel, tá certo? De novo, lembra ali que eu falei quando da tentação de Jesus. Jesus usa 3 textos, os 3 textos são de Deuteronômio, porque ali em Deuteronômio está a confissão de fé de Israel. Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Né? Ali também, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que Paulo vai citar lá em Romanos, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deuteronômio. Então toda essa base, né, sobre amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Deuteronômio. O cerne do Antigo Testamento, do pacto, está em Deuteronômio. Todas essas palavras estão ali. Tá certo? Vamos adiante então. Vamos começar a olhar o livro de Josué, a menos que alguém tenha qualquer questão sobre Deuteronômio. Bom, nós temos então em Josué, Deus vai falar aí no capítulo 1, né? Deus vai falar com Josué, que ele vai preparar o livro de Josué, simplesmente está descrevendo. Depois de Moisés, o que aconteceu, eles vão entrar na terra prometida e vai mostrar a conquista da terra. Aí quando nós entrarmos no próximo livro, que é o livro de Juízes, nós vamos ter a época do povo estabelecido na terra, sem uma autoridade central, e o que a gente vai ver, o que vai ser legal em Juízes, é ver assim, o povo está lá, mas está no mais ou menos. Uma hora tudo é Deus, outra hora tudo é o diabo, parece. Tudo fica num sobe e desce terrível. E é interessante que você vai ver nos 7 primeiros capítulos de Juízes, mostrando, o povo entrou, quando Josué morreu, o pessoal chutou o pau da barraca e já não andava direito, aí Deus tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então o começo do livro já explica e já prepara lá para Samuel. É uma transição também aí. E Josué,
Você vai ter em Josué uma renovação da aliança. O povo está precisando sempre renovar a aliança, porque estão sempre indo para lá e para cá, a gente vai chegar lá. Mas agora vai ser descrita a entrada. Eles vão entrar na terra e vão começar a dominar ela, né? E aí então Deus fala a Josué e o anima. Você tem essa parte aí, Deus falando com Josué, falando, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Seja forte e corajoso. Veja quantas vezes fala seja forte e corajoso. Até interessante, Deus fala umas 3 vezes para Josué, depois quando o povo vai falar com Josué, a gente vai fazer tudo o que você fala. Assim como a gente obedeceu a Moisés, a gente vai te obedecer. Apenas seja forte e corajoso. Né? Até parece meio assim, parece que o cara tinha... Acho que se tivesse um psicólogo analisando, assim, acho que ele não era nem forte nem corajoso. Tanta gente falando seja forte e corajoso, né? Mas, o que eu achei interessante, esses versículos aqui são muito marcantes para mim, porque eu nunca esqueço, eu tinha acabado de me converter, quem me discipulou foi o Roberto Licione. O Roberto Licione foi uma bênção na minha vida, foi quem sentou comigo e me ensinou Bíblia. E eu lembro um dia ele chegou para mim, você vai abrir Josué 1, 8 e 9, você vai decorar para mim, semana que vem você vai trazer decorado esses 2 versículos, você tem que entender que você não pode apartar do livro da lei, você tem que meditar nela dia e noite. O Beto me ensinou muita coisa de Bíblia, e eu lembro desse texto, não esqueço nunca, é muito bonito mesmo. E é esse ponto, Deus fala, você não pare de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, né, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E você vai ser bem sucedido se você fizer isso. E até, às vezes acho que eu falei domingo à noite, isso domingo passado aqui, né, Deus ao invés de dar estratégia para Josué de guerra, como ele organiza a logística, tudo, Deus falou assim, o que você precisa acima de tudo isso é ser fiel a mim. Se você for fiel a mim, eu cuido do resto. A sua parte é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então as instruções de Deus é para ele se manter fiel ao Senhor. Muito mais do que instruções de guerra ou de logística que eles precisavam. E é importante nós entendermos aqui o que está acontecendo. Entenda o seguinte, a terra de Canaã, inclusive vai ser interessante se a gente vai ver em Juízes. O povo de Israel é um povo que viveu no Egito. Eles eram escravos, todas essas gerações. Principalmente a geração agora que vai entrar, que foi uma geração que nasceu no deserto. Uma geração de nômades que cuidam de rebanho, que não são agricultores, porque eles viviam no deserto, eles não tinham como parar no lugar e plantar, eles eram apenas pecuaristas, eles eram nômades, ficavam andando no deserto. É uma geração que nasceu desse jeito. Tá? Então acontece... Esse pessoal, eles não entendem nada de organização civil. Eles não entendem nada de estabelecimento. Eles não têm a tecnologia que os povos que já estão lá dentro já têm porque se estabeleceram. Eles não conhecem agricultura, eles não conhecem tecnologia, aí você vai ter a época do ferro, do bronze, você vai ver que eles não sabiam cuidar de ferro. Eles não sabiam tratar ferro. Eles precisavam que os filisteus fizessem isso por eles. Você vai ver em Juízes que eram os filisteus que amolavam as enxadas e as espadas de Israel. E depois eles iam guerrear. Porque Israel não tinha tecnologia. Então você vai ver que esse pessoal vai entrar e você vai entender que é por isso que depois eles vão oferecer sacrifícios a Baal. Porque ele falou assim, não, é o seguinte, para você plantar, você tem que plantar aqui, depois você tem que fazer uma ofertinha para o Baal, porque é o Baal que manda a chuva. E o povo compra a história. Porque eles não entendem de agricultura. Então você tem toda essa relação que vai chegar aqui. Mas é um povo novo, sem conhecimento de estrutura de organização, e talvez seja isso que no começo, na invasão, foi o que fez eles dependerem somente de Yahvé. E eles tiveram sucesso aí. E não confiaram na estratégia deles, porque eles não eram guerreiros. E você vai ver isso até na época de Juízes, eles não são guerreiros. Não existia exército. Não existia gente que não fazia treinamento. O pessoal era, tá todo mundo lá, tá carpindo, tá cuidando das ovelhas. Vai ter uma guerra. Guarda o material aí, pega uma espada e vamos lá. É dessa forma que a coisa acontece. Eles preparam para atravessar o Jordão. Veja que falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. O que ele vai falar para eles? Quem são esses 3?
Quem são esses 3? O que Josué vai falar com eles? O que vai falar Davis? Quem são esses 3? Vamos lá, gente. Os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés. Isso. E eles queriam se estabelecer onde? Da além do Jordão. O Josué agora vai falar com eles. A gente está atravessando o Jordão e o que vocês prometeram para Moisés? Que vocês iam entrar com a gente, guerrear com a gente. Quando dominar a terra, vocês voltam. Vocês vão deixar desse lado do Jordão a família, as esposas, os filhos, o gado. Vocês vão entrar com a gente. Ah, sim, a gente vai entrar. Tá tudo certinho, a gente vai sim. Beleza. Aqui o povo vai andando todo unido, tá? Aí o capítulo 2. Espias mandados a Jericó. Quando fala espias já dá até um medo, né? Vai fazer besteira, mas dessa vez não, tá? O que acontece? A cidade que está nas portas ali é Jericó. Eles estão... eu não abri aqui o mapa, mas eu acho que vocês lembram como é o esquema, né? Deixa o programa carregar aí. Sim, vai. Mas eles estão ali em Moabe, nas campinas de Moabe, estão para atravessar o Rio Jordão, para vir para esse lado do Jordão. Primeira cidade que está na frente ali é Jericó. Por isso que Jericó vai ser o começo ali para eles darem uma olhada na terra. Aí o Josué manda ir 2 espias. A minha teoria para o Josué é que se eu mandar 12, 10 vai falar mal. Então eu vou mandar só 2, que só 2 falam bem, né? Então essa é a minha teoria, né? Ele falou, vou mandar 2 espias lá. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, onde Moisés morreu, Campinas de Moabe, onde eles estavam, é descrito em Deuteronômio que eles estavam aqui. Então eles vão atravessar e a primeira cidade que está aqui é Jericó. É isso que está acontecendo, tá bom? Então, ele manda os 2 espias, assim, ó, vocês vão lá, vão para Jericó, ver como é a cidade e volta. O que acontece? Vão os 2 espias e eles se hospedam na casa de uma mulher prostituta, a Raabe, né? E pousaram ali. Ela ficava a casa dela ficava no muro da cidade, né? Aí eu não discuta comigo se eles foram na casa de uma prostituta por motivo A ou motivo B, o texto não fala nada disso, tá? Eles vão na casa de uma prostituta e principalmente até talvez a gente possa exercer juízo contra eles, né? E já fica assim, meio suspeita essa história. Por outro lado, talvez seja uma questão de estratégia realmente. Porque eu não vou na casa de uma família, eu vou na casa de uma prostituta, que prostituta recebe qualquer pessoa sem que os outros venham a... Quem é você? O que você está fazendo? Como é isso? Tal, tal. Então, pode ser que seja exatamente, intencionalmente nesse sentido, tá? Os 2 espias vão para a casa de Raabe, só que o pessoal fica sabendo. Não se sabe como, chega até o rei e fala assim, ó, apareceram 2 espias e são de Israel, e eles estão vindo para espiar a terra. E já sabe da história, ó, e você sabe que Israel está acabando, né, com os povos. Acho que está aqui no versículo, aqui, ó, então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E aí mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Tá? E aí a Raabe vai falar o que eles ouviram. Aí, ó, a mulher, né? A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens e disse, verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Quando eu fechei a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Vai atrás dele, corre para alcançar eles. Então ela despista o pessoal, ela tinha escondido eles, e ela vai dizer a razão, né, disso daí. Aqui, ó. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, bem sei que Iavé vos deu a terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvidos que Iavé secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. E aí então ela vai falando, eu estou sabendo o que aconteceu. Todo mundo está sabendo das histórias por aí.
e aí ela vai fazer um pacto com ele. Né? Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque Yahvé, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, peço-vos por Yahvé, que assim como usei de misericórdia para com vocês, também dela usareis com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. E aí, eles fazem esse pacto com ela. Eles falam, sim, você preservou a nossa vida, nós vamos fazer esse pacto com você, vai acontecer o seguinte, você vai pôr esse pano escarlate na janela da sua casa, e todo mundo que estiver dentro da casa nós vamos salvar. Caia o sangue de qualquer um da sua família, de qualquer um que esteja dentro da sua casa, quando nós chegarmos, se algum deles morrer, é responsabilidade nossa. Caiu o sangue sobre nós. Mas se algum dos seus parentes não estiver dentro da casa, estamos isentos. Eles têm que estar dentro de casa e você tem que estar com o tecido lá marcando, para a gente saber qual é a casa. A gente vai avisar o Josué para avisar o exército que aquela casa ali não deixa ninguém morrer. Tá? Então, é essa a questão. Ela aceita, eles fazem esse acordo, ela dá a estratégia para eles, fala assim, vocês saem daqui, ficam ali nos montes, ficam 3 dias lá, espera o pessoal voltar de não achar vocês, depois vocês vão, senão eles vão achar vocês no caminho e tal. Ela dá todas as dicas, eles concordam, e aí eles ficam lá, voltam, e eles dão o relatório lá para Josué, contam da cidade fortificada e tudo, vamos embora. Aí eles se preparam para passar o Rio Jordão. E o que vai acontecer, que é interessante, é que vai acontecer um mini êxodo agora. Eles vão, assim como foram atravessar o Mar Vermelho, agora eles vão atravessar o Jordão. Então Deus manda, vão os sacerdotes com a arca, fica no meio do Jordão, o Jordão vai se secar, até da forma como é descrito, lá na frente, longe deles, vai parar o rio de fluir lá. E lá para baixo vai ficar tudo seco e eles atravessam o Jordão. A arca fica o tempo inteiro no meio do Jordão, até que todo mundo passe. A hora que todo mundo passou, a arca passa também, porque daí a água volta a fluir. Antes disso, Josué manda pegar 12 pedras do meio do Jordão. Eles pegam essas 12 pedras para erigir um altar, simbolizando ali as 12 tribos e ofertando a Deus por terem entrado na terra prometida. É isso que vai acontecer na passagem do Jordão, e aí meio até fala o texto, né? Assim como através de Moisés passaram o Mar Vermelho, agora com você vão atravessar o Jordão. É isso daí que vai chegar e é descrito isso. As 12 pedras, capítulo 4, tiradas do meio do Jordão, tá? E aí, capítulo 5. É interessante isso, a circuncisão dos filhos de Israel. O texto não é muito claro, depois se você quiser ver, o Josué manda circuncidar todo mundo. Daí ele fala, mas como assim? Já era para estar todo mundo circuncidado. Porque o pacto, a aliança, no documento lá no Êxodo, lá no Monte Sinai já tinha sido falado que era para circuncidar todo mundo. Eles já deviam ser circuncidados como tradição desde a época de Abraão, né? Quando Deus tinha feito o pacto com Abraão. Já tinha sido falado da circuncisão. Depois, na aliança, no Êxodo, no Sinai, já tinha sido estipulado essa aliança e que foi onde foi formalizado que no 8º dia de nascimento da criança ela deve ser circuncidada. O texto vai falar o seguinte, que a geração que nasceu no deserto não foi circuncidada. Só que se você ler, ele vai falar que porque eles estavam no deserto, mas não explica se era uma questão de porque está no deserto, é perigoso, não tem higiene, não sei. O texto não é claro, mas ele mostra que eles não estavam circuncidados. Aí, de certa forma, já mostrando meio o povo não está levando muito a sério as coisas. Vão lá, quando Moisés vem e fala, não, a gente vai fazer tudo que o Senhor mandou. Mas o povo não tinha sido circuncidado ainda. Aí é até interessante, né? Olha só, naqueles tempos, faze facas de pederneiras
e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Veja que o pessoal não tinha uma boa tecnologia, tá? Então a coisa devia ser um pouco mais complicada, um pouco mais dolorida, um pouco mais difícil ali, né? E aí ele circuncidou todo mundo, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, porque os não circuncidaram no caminho. Ele vai falar em outros momentos. Eles celebram a Páscoa, está batendo o tempo de celebrar a Páscoa de novo, celebram a Páscoa, então eles atravessaram o Jordão, estão ali perto de Jericó, isso está acontecendo, toda essa preparação. Deus aparece a Josué porque agora eles vão chegar em Jericó, tá? Deus vai dar as instruções a ele, Deus fala, né, descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo, e aí você vai ter toda essa parte. E a destruição de Jericó, então, no capítulo 6. Vai acontecer, o pessoal vai, então, circular Jericó, vai acontecer, vocês conhecem a história toda, né? Circula 7 vezes, os berros e tudo, até que no 7º dia acontece, as muralhas caem e tem a invasão, então, de Jericó. E você vê o seguinte, você percebe que Deus faz dessa forma e manda eles fazerem tudo isso, porque eles não têm estratégia de guerra de como atacar uma cidade fortificada. Porque eles não são guerreiros. Porque a única estratégia que tinha na época fica em volta da cidade, eles não vão ter como entrar, como sair. Quando começar a faltar mantimento, o povo vai começar a se enfraquecer. Quando estiverem quase morrendo, a gente vai lá e invade e toma o lugar. Como aconteceu com Jerusalém, aconteceu com tantas outras cidades posteriormente. Era essa a estratégia e onde grandes atrocidades aconteciam, né? Então, Deus vai fazer isso com eles, primeiro, de novo, até como Deus tinha feito com o Egito, para mostrar para os outros povos, e os outros povos temerem, saber que Deus está vindo, vamos supor, e para o próprio Israel, continuar na dependência de Deus. E você vai ver que Jericó, que é essa, vamos supor, essa vitória espetacular, essa vitória assim de caíram as muralhas, milagrosa nesse sentido, exatamente para mostrar para o povo a dependência deles. Agora vai começar guerras, né? Não vai ter mais uma história famosa como as muralhas de Jericó. Porque Deus está ensinando o povo, Ele não está ali para, né, eu derrubo qualquer muralhazinha, não é, Deus não está brincando, Ele está ensinando o povo. E é isso que vai acontecer. E aí você vê também aí no capítulo 6, a Raabe é salva. E a gente sabe que a Raabe vai aparecer lá na frente. Raabe vai se tornar, e isso que é interessante nós vermos, ela era uma prostituta, uma mulher que não era do povo de Israel, mas ela vai se tornar uma do povo de Israel, vai ser uma estrangeira que vai entrar até mesmo de ter descendentes. Ela é, acho que bisavó, tataravó de Davi, eu não lembro qual é a relação, mas ela é da descendência de Davi, que vai ser da descendência de Jesus. Então você vê isso daí como Deus mostra, né? E aí você pensa o seguinte, uma mulher prostituta que foi justa diante de Deus. Por quê? Ela estava em Jericó, mas ela ouviu as histórias sobre Deus, ela temeu a Deus, e ela se colocou, né, fazendo um pacto com aqueles homens para que eles fizessem esse acordo com ela e preservassem a vida dela, porque ela falou assim, e ela, até quando eu li, viu que estava falando Iavé, porque ela reconheceu que esse é o Deus, e ela falou assim, porque não há Deus como Iavé no céu e na terra. Então ela percebeu, esse é Deus. O Deus lá que estava sendo servido em Jericó, ela falou assim, esse daí não é Deus. Ela começou a ver que o verdadeiro Deus era aquele, por isso que ela temeu, por isso que ela falou, não tem mais jeito. E por isso que ela mudou de partido, porque ela viu que aquele ali é o verdadeiro Deus. Então essa mulher se converteu, né, no nosso linguajar moderno, cristão, ela se converteu nesse sentido, e ela se tornou parte do povo de Israel, a família dela, até fazer parte totalmente. Então é importante nós percebermos isso, a misericórdia de Deus, e isso que às vezes o pessoal não percebe, também quando vai falar, porque Deus mandou o povo de Israel ir lá e fazer um genocídio, e matar todo mundo e tal.
Ora, veja que Deus preservou a vida de alguns que ali no meio de tanta injustiça, andaram em justiça. Até Israel vai fazer acordo com alguns povos. Algumas pessoas vão ser salvas, que estão se demonstrando, não, eu quero servir esse verdadeiro Deus. Então não é aquela coisa assim, Raabe, é o seguinte, você conhece Deus Israel, mas Deus mandou matar todo mundo, você já era. Não era simples assim. Então, é bom perceber essas nuances que a gente não vê. O pessoal simplesmente fala assim, o povo de Israel entrou, matou todo mundo, tomou a terra, a coisa não é tão simples assim. Tá certo? Nós vamos parar aqui em Josué capítulo 6. Semana que vem a gente continua o livro de Josué, que tem algumas peculiaridades, só a gente pode ver alguns pontos que vai levar a gente para Juízes, que vai ser bem interessante. Vamos ficar em pé.